O versículo de hoje é Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Vamos dizer mais uma vez? Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Chegou a hora de ouvir a história! Olá, crianças, tudo bom? Que alegria estar entrando aí na casa de vocês em mais um domingo para aprendermos a palavra do Senhor. Semana passada, a tia Shirley falou uma história muito legal. Quem é que lembra? Se você não lembra, vamos relembrar um pouquinho. Tia Shirley falou sobre Abraão e Sara, sobre o filho que eles esperavam, sobre tudo o que aconteceu, as promessas que Deus fez para eles, né? Deus falou que Abraão teria uma grande família, uma grande descendência. Se ele olhasse para o céu, ele ia ter uma noção de como seria. Mas é claro que não dá para a gente contar as estrelas. Vocês já tentaram contar? Pois é. E Abraão ficou pensando, meu Deus, tudo isso, mas como assim? Eu não tenho nenhum filho, eu já tenho minha idade avançada. Mas quando Deus nos promete, não importa como, não importa quando, a promessa do Senhor acontece. E aí, esse tempo todo passou, Isaac nasceu, eles ficaram muito felizes. E aí, uma certa noite, Abraão estava indo lá dormir e Deus falou com ele. Deus disse, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho Isaac, o seu único filho, vá lá ao monte Moriá e me ofereça como sacrifício. Meu Deus! Abraão deve ter ficado pensando, como é que pode? Deus me faz tantas promessas e agora me pede meu único filho como sacrifício? Será que esse Abraão tentou correr, tentou fugir? Não. Antes do dia amanhecer, bem cedinho, ele já estava lá arrumando todas as coisas. Sara com certeza também estava ajudando. E ele pegou 2 dos seus empregados e o seu filho Isaac e começaram a viagem. Naquela época, como vocês sabem, não existia carro nem avião. As pessoas iam nos seus cavalos, jumentos ou até mesmo a pé. E aí eles começaram a viagem que duraria alguns dias. E aí se passou alguns dias, no terceiro dia, quando ele avistou o monte, ele sabia que era ali o local onde ele precisaria fazer o sacrifício. E aí ele disse para os seus empregados, fiquem aqui esperando que eu e o menino iremos subir para o monte para oferecermos sacrifícios ao Senhor. E aí eles começaram a subir. E aí, nessa subida deles, Isaac começou a olhar e disse, pai, e ele respondeu, oi filho, eis-me aqui. Eu estou vendo que o Senhor está com todas as coisas que precisam para o sacrifício, mas está faltando uma coisa. Aí ele disse, o quê? O cordeiro. E aí, Abraão sabia o que ia acontecer, não é verdade? Mas ele falou, Deus há de prover todas as coisas. E aí eles continuaram subindo até chegar ao local que Deus tinha preparado para que fosse, né? Abraão tinha sentido no coração que era aquele lugar. E aí, quando ele chegou lá, era o momento. E agora? Mas Abraão permaneceu firme e obedecendo ao que Deus havia dado a ordem. E aí, ele começou a preparar todas as coisas. E creio que nesse momento, ele chamou o seu filho Isaac e falou para ele o que ia acontecer. E Isaac cresceu vendo seu pai adorar a Deus, vendo seu pai fazer sacrifícios, então ele sabia o que ia acontecer. Mas também ele não fugiu, ele também obedeceu a Deus. E aí, na hora que Abraão já tinha amarrado ele, já tinha preparado tudo para o sacrifício, que pegou lá a faca para chegar o momento, ele ouviu a voz de um anjo que dizia, Abraão,
não faça nada. Deus está feliz, está alegre porque você o obedeceu. Você tinha só o seu único filho e em momento algum você quis fugir da ordem que Deus tinha dado. E aí, naquele momento, com certeza, eles ficaram muito felizes, porque Deus havia poupado a vida de Isaac. E aí, quando Abraão virou assim para o lado, viu um cordeirinho preso pelos chifres nos arbustos, né, nas plantinhas lá do monte que eles estavam. E aí ele pegou aquele cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e fizeram sacrifícios de louvor, de agradecimento a Deus e de gratidão por mais essa bênção recebida dentre tantas que Deus já tinha feito. Então, crianças, Abraão, ele precisou tomar uma decisão muito difícil. Ele podia muito bem dizer, eu não vou obedecer a Deus, eu vou fugir com meu filho para qualquer lugar. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque a gente pode se esconder de alguém, mas de Deus nós não podemos. Aonde quer que a gente vá, Deus está nos vendo. O que a gente faça, Deus está nos vendo. E aquela foi uma decisão muito difícil. Então, às vezes, a gente também não estudou o suficiente para aquela prova. E a gente fica naquela decisão difícil. E aí, eu tiro uma nota baixa ou eu colo aqui do meu amigo? É uma decisão difícil a tomar? É, mas a gente sabe que quando a gente serve a Deus, que fazer a coisa certa mesmo que a gente vá tirar aquela nota abaixo e da próxima vez estude bastante para recuperar a nota, é o certo a se fazer. Então, na nossa vida, muitas decisões vão precisar ser tomadas quando vocês forem crescendo, virando adultos, mas todas elas têm que cumprir a vontade do Senhor, têm que agradar ao Senhor, assim como Abraão fez com o seu filho Isaque, né? Oferecendo a ele de todo o seu coração, mesmo sabendo que aquilo ia lhe doer, mas que aquela era a vontade de Deus. E Deus deu essa grande bênção. E Abraão e Isaque voltaram felizes para casa, louvando e adorando cada vez mais ao Senhor. Então agora nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por nos abençoar, por cuidar de nós, mesmo que às vezes a gente faça o que não te agrade, mas que a gente possa sempre, ó Deus, crescer te agradando e tomando sempre as melhores decisões, decisões que vão mostrar que nós somos servos teus. Fica conosco, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, vamos decorar o catecismo. Pergunta 8. Como essas pessoas se chamam? Elas se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos repetir? Como essas pessoas se chamam? Elas se chamam Pai, Filho e Espírito Santo.